fazendo nada aqui. Tô cansado, não tem nada pra fazer. Tô com tédio. Queria fazer algo a mais, alguma coisa pra ajudar. Que tédio. Oi, Cauã, tudo bem? Oi, tudo bem? O que você tá fazendo? Nada. Como assim? No FTU não tá fazendo nada? Não tem nada pra fazer. Tem sim, vem com a gente ali no ponto de fé. Pode isso, FTU? Pode sim, vem com a gente, vem. Então bora. Vamos. Seja bem-vindo, Cauã. Obrigado. Aceita o jornal? Aceito, com certeza. Vamos agilizar? Vamos. O nosso tema de hoje é Pode Ganhar Almas? Claro, o FTU traz para você no episódio do Pode Isso, FTU de hoje, o tema Ganhar Almas. E claro, para ganhar almas a gente tem que saber o valor, a importância delas. Nós vamos falar muito sobre isso. A tia Paty está aqui comigo, também está o Jean, sejam bem-vindos. Obrigada, tio Val, pelo convite. Mais um episódio aqui do nosso Pode Isso FTU, podcast que vai ao ar todas as quintas-feiras. E claro, você pode sim mandar sua sugestão. Esse episódio de hoje é fruto aí da sugestão de uma teen que, claro, a gente fica alegre quando o adolescente já tem dentro de si não só um desejo, mas uma atitude diferente, que só a sua atitude aí, diferente, onde quer que você esteja, já faz de você um ganhador de almas. O Jean foi do FTU, participou do FTU e hoje está como pastor auxiliar aqui no Templo de Salomão. Sim, graças ao fruto do trabalho do FTU, né? É um trabalho muito importante, principalmente nessa fase da adolescência, cujo adolescente tem muitas dúvidas, né? E a gente precisa de conselheiros, né? Além dos pais, para dar uma força. Ele vai falar como que ele superou, a gente viu o testemunho dele há um tempo atrás no FTU, ele falando dos problemas que ele enfrentava, mesmo sendo adolescente na igreja, mesmo estando no FTU, ele vai falar sobre isso. Mas você já aproveita, pega o link aí agora, dispara para todo mundo que o episódio de hoje vai falar sobre ganhar almas. O que você pode fazer para ganhar almas, como você pode evangelizar, qual a melhor maneira de você evangelizar. Nós vamos responder também perguntas que chegaram dos adolescentes de todo o Brasil. Então, pega o link aí agora, dispara, coloca nos seus status, fala para todo mundo que o Pode Isso FTU de hoje já começou, tá bom? Você hoje está aqui no templo há pouco tempo, tá? Quanto tempo aqui? Estou aqui no templo há um mês. Um mês. Mas até chegar a ser um pastor auxiliar, a história foi longa, né? Foi um processo, né, de 5 anos, né? Contando aí com a ajuda do FTU, dos conselheiros, né? E nesse período aí houve uma evolução, né? Mas você já pensava em ser pastor? Você já sonhava com ser pastor? Como é que era você quando adolescente? Como adolescente eu pensava em ser qualquer coisa, menos pastor. Porque a gente olha assim, aquele brilho de pessoas tendo ali uma empresa, tendo um carro melhor. Quando você olha para um pastor, você só vê o pastor na igreja. Eu não queria ficar preso. E olha onde eu estou hoje. Você achava que ser pastor era ser preso? Eu achava, porque eu olhava para o pastor, ele tinha até um carro de vez em quando, alguns pastores para fazer as atividades da igreja, mas o pastor não tem folga, ele não viaja, ele muitas vezes está longe da família. Meu Deus, eu não quero isso. Você achava que ele sofria? Eu achava que o pastor era um sofredor. Mas você viu o pastor sofrendo? Você viu o pastor reclamando? O pastor chegava na reunião dizendo, pessoal, hoje eu não vou dar reunião não, porque está muito ruim a minha vida. Você alguma vez encontrou o pastor assim, desanimado? De forma nenhuma. É isso que causou até um conflito. Olha, como é que esse pastor ele trata a gente tão bem, dá a vida, mesmo ele não tendo nada? Isso me causou até uma interrogação. Você cresceu na igreja, né? Você é filho de pastor, mas às vezes o adolescente cresceu na igreja, mas ele não é apegado a Deus. Você demorou a entender a necessidade de se apegar a Deus? Infelizmente, porque
a gente estando dentro da igreja desde pequeno, a gente tem um certo conhecimento. A gente vê as histórias, às vezes até na EBI tem muitas histórias que contam da Bíblia. A gente vê até os desenhos, né? Porque o desenho ajuda muito, né? As histórias bíblicas. Mas quando a gente vai falar a nossa comunhão com Deus, aí tem um pequeno conflito, uma pequena barreira que às vezes impede o adolescente, né? Dependia da fé do pai, da mãe, do conselheiro do FTU, né? Ele não abraça a fé como algo que ele precisa. Ele acha que fui na igreja e já tá bom. Acho que é a historinha do passado. Essa história o mar se abriu, teve a Arca de Noé, mas às vezes não sabe colocar essa fé na vida dele, no presente. E o filho do pastor é o frequentador mais assíduo da escolinha, né? Quase todas as reuniões ele tá lá quando criança. Decorava o roteiro. Já sabia tudo que ia acontecer. Mas você guardou alguma coisa da escolinha, algum ensinamento que te protegeu depois, lá na frente? Olha, tendo ali a base da fé, que é a palavra, na EBI eu recebi a palavra, eu fui ensinado as histórias da palavra, eu vi que isso me sustentou. Isso mesmo, eu não tendo tido de início ali uma experiência com Deus, isso me ajudou a não me desviar, porque eu tinha ali, eu preciso ser uma pessoa boa para eu não ir para o inferno. Eu preciso seguir como os heróis da fé, porque senão lá na frente vou ter consequências negativas. Isso me ajudou. A fé inteligente, a fé baseada na palavra de Deus, ela aponta para a salvação. Então, quando a criança vem para a escolinha bíblica, ela vai aprendendo a base da palavra de Deus. Só que quando chega na adolescência e ela vem para o FTU, ela tem algo que ela não tinha tanto na escolinha. É a influência de fora, a influência dos amigos. Porque os amigos se comparam, fica ali na escola 5 horas, 6 horas juntos, então eles começam a falar coisas que não deve. Quando é que as suas amizades começaram a te influenciar para as coisas erradas? Quando eu entrei na fase da adolescência, na escola principalmente, porque na escola o adolescente que é o top, aquele que tem vários amigos, é aquele que é o desobediente, é o rebelde, é o que bate boca, é o super-homem da escola. Todo mundo dá crédito. Então, a gente vai tentando ser aquilo. Eu olhava para os garotos mais velhos, os garotos da minha escola, eu já começava até a imitar o jeito de falar, o jeito de, às vezes até mesmo de se vestir, de agir, porque eu queria ter aquilo que eles supostamente tinham de bom. É o popular na escola, né? É o que as meninas se interessam. Aí você começava a se comparar. Poxa, eu sou tão certinho, esse cara que faz tudo errado parece que é o legal. Exatamente, porque eu olhava para meu pai pastor, homem de Deus, e eu olhava para aquele rapaz na escola. Aparentemente, meu pai era o careta, era o chato. Eu não queria ser que nem meu pai, eu queria ser como aquele rapaz. Porque aquele rapaz, ele tinha ali sempre amigos, ele tinha sempre ali garotas por perto, ele nunca estava sozinho. Eu sabia, se eu ficasse da igreja, sou crente, sou Bíblia, eu ia ficar sozinho, Então uma coisa que você não olhava pro seu pai. Seu pai fazia feliz a sua mãe. Exatamente. Né? Aí você fica aí admirando esse cara que pega todas. Você tem que admirar o cara que ama sua mãe todo dia, que tá ao lado dela todo dia. Mas meu pai não é assim, minha mãe não é assim. Mas olha os bons exemplos da palavra de Deus, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Olha o exemplo do bispo Macedo, tantos anos casados com a senhora Esther, e ele sempre fala da admiração dele. Olha para quem também não é pegador, mas ele tem a mesma mulher todos os dias ao lado dele. Porque esse pegador aí, às vezes ele usa a menina e deixa pra lá. Até chegar um dia que nenhuma mais quer estar perto dele, porque ele não sabe respeitar, ele não sabe amar, ele não sabe nem o próprio valor dele. Então você não admirava o seu pai que fazia feliz a sua mãe todos os dias. Não era um só dia. Não admirava. A gente vê que esse super-homem, esse chão da escola, esse tal... É o Rogenilson. Aquele lá, ele fazia isso justamente para preencher um vazio que ele tinha interior. E eu, bobão, achava que ele era o top. Agora imagina se o seu pai todo dia chegasse em casa com uma mulher diferente. O que você ia achar? Isso ia causar uma desestruturação total. Pois é. Às vezes você admira esse cara aí da escola que pega todas... E você odeia seu pai porque trai a sua mãe, ou odeia sua mãe porque traiu o seu pai, ou que toda semana aparece com uma pessoa diferente em casa. Olha só como o adolescente hoje, ele sofre em não ter a presença de Deus.
Aí ele fica ali procurando uma referência. Então você está cheio de conflitos, seus amigos te pressionam a fazer coisas erradas, você está olhando para o lado errado. Quem está com Deus, ele anda na contramão do mundo. Esse tem sido o tema do FTU, na contramão do mundo. O mundo caminha para o abismo, o mundo caminha para a destruição. Mas você pode caminhar para o céu, você pode ir no sentido oposto. O pior do Jean é que ele já estava na igreja. Não adiantou ele estar na igreja, não adiantou ele ser filho de pastor, até porque Deus não tem neto, né? Exatamente. Eu me baseava muito nisso. Meu pai é pastor, eu tô na igreja todo dia, então eu vou ser salvo. Aí não adiantava, eu ficava na igreja olhando pro teto. Só ia... Mas tinha essa sensação de proteção. Você sabia que sua mãe estava orando por você, sabia do sacrifício dos seus pais, e isso supostamente você pensava assim, não, tô protegido, não vai acontecer nada ruim comigo. Eu me sentia um cara, porque na igreja eu tinha a proteção dos meus pais, e fora da igreja se eu arrumasse um problema, era só chamar meu pai. Eu tinha essa visão errada. E arrumou problemas? Muitos, pastor. O que você aprontou? Fala aí. Conforme eu falei, né, vendo na escola esses rapazes que eu achava que era o cara, eu comecei a me espelhar neles. Algumas atitudes, então eu era um rapaz que já tinha uma base, né, como eu falei que eu aprendi no EBI. Eu chegava na escola, já comecei a responder, já comecei a não fazer as atividades que já eram passadas, já queria ficar conversando. Então, com isso, foi surgindo situações de bater boca com o professor, não prestar atividades, de brigas até com outros rapazes, porque eu achava, eles são assim porque eles são destemidos. Então, já teve situações de minha mãe na escola, 3, 4 vezes em uma semana, resolver problema meu, e eu, tô nem aí. Não tava nem aí. Nem aí. Não tinha aquela coisa, poxa, eu tô desagradando a Deus. Eu sabia que Deus existia, mas eu não tinha essa coisa assim, olha, Deus olha pra mim, o que eu tô fazendo na minha vida espiritual? Eu sabia que Deus existia, mas e aí? A consciência não pesava. Não pesava. Porque até então, a euforia do mundo estava muito alta. Eu estava ali cheio de novos amigos, porque eu já tinha me enquadrado ali naquele personagem. Eu já estava ali mesclando a vida na igreja. Eu já era mais tranquilo, na escola eu já era totalmente diferente. Então essa mesclação de personalidade me causou uma falsa sensação de segurança. E no fundo você tinha orgulho de falar assim, eu sou filho do pastor, mas eu faço o que eu quero. Não, eu sou dono de mim, eu sou livre. Quem diz eu sou livre, eu sou dono de mim, é escravo. Escravo de si mesmo, escravo das próprias vontades e acaba sendo escravo do diabo. Porque a consequência chega, a conta chega. Então vamos falar mais sobre como essas atitudes influenciaram a vida do Jean, mas antes vamos responder algumas perguntas que chegaram dos adolescentes de todo o Brasil. Vamos à primeira pergunta. Olá, meu nome é Nicole, sou daqui do FTU do Amapá e queria perguntar como eu posso falar de Jesus para os meus colegas da escola. Olá, sou conselheira Arnalda, sou aqui da Catedral do FTU Amazonas e respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que você deve fazer antes de falar de Jesus para os seus colegas é dar um bom testemunho, um bom exemplo, tirando notas boas, não chamando palavrão, dando sempre um bom testemunho, não sendo rebelde com os professores, sendo realmente aquela diferença. Porque a partir do momento que ele vê algo diferente em você, através do seu bom testemunho, ele vai te procurar, ele vai ver que realmente você tem algo ali que possa ajudar ele. Também você pode ajudar sendo um ombro amigo, não julgando, mas sempre ouvindo com atenção o que ele precisa, o que ele necessita naquele momento. Muito bem, conselheira. Viu que a galera do Amazonas está muito bem conectada com a palavra de Deus. É interessante que a resposta da conselheira vai, assim, exatamente na história aqui do Jean, encaixa certinho. Porque não adianta nada, porque provavelmente alguém perguntava, o que seu pai faz? Meu pai é pastor. Você respondia? Olha, falar pra senhora alguns momentos sim, no início. Mas depois que eu me tornei esse personagem que eu era, eu já não falava que era da igreja, não falava nem que meu pai era pastor, eu escondia. Graças a Deus você não falava, né? É. Porque é pior ainda é quando você fala aí, não, eu sou da FTU. Aí você tá lá no meio da galera falando palavrão igual todo mundo. Dá um mau testemunho. E essas atitudes suas te conduziram a quê? De início, como eu falei, aquela euforia
de momento, eu não pensava. Mas quando começou a pandemia, aí que eu fui ver que eu estava com um buraco no meu peito. Eu comecei a me sentir sozinho, porque aqueles amigos que eu tinha conquistado, que supria aquela sensação de vazio que eu já não tinha mais. Começou a pandemia, não ia mais para a escola, fui buscar em jogos, os jogos não me traziam aquela sensação boa, e eu vi sozinho dentro de casa, perdido, com tristeza profunda, pode ser até uma depressão, porque eu já não tinha vontade mais de fazer nada. Foi assim que eu fiquei. E muitos adolescentes seguem nessa depressão, seguem isolados, só na tela do videogame, só no quarto, estão distantes dos pais, não querem comunicar-se com os pais, fingem o tempo todo, mentem o tempo todo, se escondem o tempo todo. E o FTU é para te ajudar, adolescente. O FTU é para você conversar, para você se abrir. O que você não tem, às vezes, acesso aos seus pais, você pode falar conosco. Os conselheiros não vão te julgar, eles vão te ouvir, vão te orientar, vão te instruir. E você pode fazer isso também com Deus. Falar para Deus o que você está sentindo, falar para Deus o que você está sofrendo. Quando você se viu na pandemia sozinho, você viu que amigo, tudo isso, chega uma hora que não é suficiente. Quando eu me vi sozinho ali, eu vi que aquilo ali não ia me trazer felicidade. Porque eu estando ali preso dentro de casa, né, por causa da pandemia, eu estava quase arrancando os cabelos fora, eu não tinha paz, eu tava subindo as paredes. Tava depilando morango já, porque não tinha coisa para fazer, tava entediado. E eu vi meu pai e minha mãe tranquilo, o mundo acabando, a pandemia, e meu pai e minha mãe tranquilo, como assim? Aí que eu fui começar a olhar com os outros olhos. Eu falei, olha, aqueles meus amigos provavelmente estão na mesma situação que eu. Triste, sozinho, dentro de casa. Muitas vezes a casa dele é pior que a minha, porque eu tinha meu pai e minha mãe, homem de Deus. E isso já trazia uma paz. Imagina aquele adolescente, amigo meu, que eu até me espelhava, sem pai, sem mãe, às vezes com um pai e uma mãe brigando. Viciado dentro de casa, né? Exatamente. Então, seus pais tranquilos. Falar assim, vai morrer, tudo bem, que a maioria das pessoas ficou com pânico da morte nessa época, né? Começou a pensar para onde vai a minha alma. Chegou a passar na sua cabeça que você não estava salvo? Nesse momento de início, não. Nesse momento veio só tristeza. Essa questão desse pânico veio um pouco mais à frente. Onde já deu uma aliviada assim na pandemia, não tinha voltado ainda para a escola, mas já podia sair um pouco na rua. Inclusive, um quase acidente que eu tive de bicicleta. E aí, nesse momento, eu estava descendo uma rua e veio na minha cabeça, freia. Eu vou frear. Quando eu freiei, a bicicleta deu uma derrapada, aquele susto no momento, passou um caminhão. Quando eu vi aquele vento assim vindo em mim, aí ali veio aquele momento que eu vi o que eu estava fazendo na minha vida. Você viu a morte. Ali eu vi o buraco que eu tinha me enfiado. Tem muito adolescente brincando com as coisas de Deus. Eu sempre falo isso aqui no templo, hein? Você que vem aqui no templo, você sabe. Não brinque com Deus. Não brinque com o diabo. Como é que eu vou brincar? Você não brincaria com o leão? Você não brincaria com um animal que você sabe que pode te devorar? Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Você vai brincar com o diabo? Você vai brincar com Deus, que diz, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso também colherá? Mas tem muito adolescente que pensa, não, comigo vai ser diferente, não, eu posso falar, posso fazer, que não vai acontecer nada. Já está acontecendo. Está acontecendo porque você é ansioso, você é inseguro, já está acontecendo porque você tem vontade de morrer, tem vontade de matar os outros. Já está acontecendo que nada te satisfaz, você não tem prazer de estar com a sua família. Você está se tornando uma pessoa das madrugadas, vira à noite no celular, vira à noite nas redes sociais, vira à noite fazendo besteira, vendo pornografia, jogando, conversando com pessoa online. Você está se afundando. Então peça ajuda o quanto antes. Peça ajuda para que você não venha se destruir. Não brinque com Deus, não brinque com o diabo. A gente está aqui falando sério e você está aí de zoeira no chat da live. Você está de brincadeira. Você tá jogando a oportunidade no lixo. Não faça isso. O diabo vende aí essa ideia de que livre é quem faz o que quer. Ele vende isso como se fosse a verdade. Só que ele é a mentira. Ele é a própria mentira. Então, livre, olha só o que o Jean falou aqui.
Os pais estavam lá. Plena pandemia, eu e o Valber também. A gente internado lá, todo na paz. Internada do amor. Livre. Lá no quarto, lá 2 num quarto de hospital e livre. A gente é livre. Só que você via quem era de Deus como preso. Agora você entendeu quem que estava preso, né? Lá no buraco de esgoto. Quando você viu a morte de perto, aí você entendeu, eu preciso de Deus. Sim, nesse momento, nem voltar para casa pedalando eu voltei, eu já voltei empurrando, porque ali foi um baque. E ali eu, meu Deus, eu morri isso aqui, eu ia pro inferno. Meus pais nem iam me achar, porque eu saí sem falar pra eles, eu vou ali. Eles achavam que eu tava na esquina, longe. Meu pai não ia me achar, eu ia pro inferno, o que ia virar minha vida? E ali naquele momento eu preciso mudar. E ali eu fui buscar. Como que eu posso mudar? E eu lembrei, tem batismo nas águas. Batismo nas águas eu sempre olhava assim como algo distante. Eu já estava com 12 anos. Já era a hora de eu tomar essa decisão. Então, eu mesmo na pandemia, eu batizei nas águas. Eu tinha, pai, aconteceu isso, e eu queria tomar uma decisão de me entregar para Jesus. Tô com 12 anos, eu quero me batizar nas águas. Eu quero me entregar para Jesus. Eu não quero mais continuar sendo isso que eu tenho sido. Eu conversei um pouco com eles, falei, na escola eu, de uma forma, eu tenho amizades, mas eu não quero mais isso, eu quero ficar firme aqui na igreja. Assim que eu falei para eles. E nisso eu fui batizado. Meu pai me batizou com 12 anos, no balde ainda, porque... Na pandemia não podia fazer batismo no batistério, fui né? batizado no balde, mas depois que aquele balde desceu sobre mim, ali já veio uma diferença. Você deu um banho de água fria, o balde de água fria no diabo. Porque ali você decidiu deixar para trás os erros, deixar para trás aquela vida cheia de personagens que você foi criando e tomar a sério a palavra de Deus. Aí mudou. Dali para frente o Jean foi mudando. Porque antes eu tinha conhecimento da Bíblia, mas não parava para ler a Bíblia. Então eu já comecei a ler a Bíblia e também buscar. Porque eu tava ali em reunião de quarta, domingo, sexta, porque eu tinha que ir, né? Meu pai era o pastor. Mas eu tava ali voando. Pra terminar essa reunião. Jean, o que você aprendeu na reunião? Eu ia dar aquele sorriso amarelo e não ia saber responder. Você passou a buscar Deus com vontade agora. Passou a entender. Agora eu preciso do Espírito Santo, senão eu vou voltar a me perder. Sim. Ali eu comecei a ler o livro O Ministério do Espírito Santo, do Bispo Macedo. Porque eu também sabia que existia o Espírito Santo, mas também... Mas para que eu preciso? Como é que eu busco? E ali eu fui vendo a importância de eu buscar o Espírito Santo e a importância de eu tê-lo. E como recebê-lo. Então ali eu fui dando seguimento. Eu já comecei a priorizar a palavra de Deus, já acordava de manhã a ler a Bíblia. Como, graças a Deus, eu não estava perto daquelas amizades, eu já fui, não quero. Se eu voltar para a escola hoje, eu já não quero mais aquele caminho que eu trilhava. Comecei a ler a Bíblia, os Evangelhos, o livro e me preparando. Num sábado à noite eu estava lendo o livro e falou, um casamento há uma preparação. É uma preparação de a roupa, o dia. Eu vou me preparar. Amanhã, domingo, eu quero estar pronto. Separei minha roupa, separei minha Bíblia e cheguei mais cedo. Não tratei ninguém com mal educação, mas não falei com ninguém. Já sentei na primeira cadeira, já fui ler a Bíblia durante a pregação, atento, não estava boiando nos meus pensamentos e recebi o Espírito Santo quando eu me entreguei. Meu Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe meus erros, o Senhor sabe os personagens que eu criei, o Senhor sabe o que eu penso, mas o que eu quero é o Senhor. E foi tão interessante que o pastor, ele chamou no altar os adolescentes. No que chamou no altar todos os adolescentes para buscar o Espírito Santo, na hora da busca, meu Deus, eu tô aqui nesse altar, aqui em cima. E eu sou novo, eu sou um adolescente, mas quando eu descer daqui, eu quero que pro resto da minha vida o Senhor esteja comigo. E dali para em diante, mudou. E aí, voltar para a escola agora, cheio do Espírito Santo? Ali, eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou voltar para a escola, o que eu vou fazer? Mas eu já tinha aquela segurança, olha, aqueles amizades, eles vão vir, e aí, Jean, como é que tá? Quanto tempo que você fez na pandemia, né? Mas eu já tinha dentro de mim a certeza que Deus estava comigo e que eu não precisava mais daquelas amizades. Então, ao invés de ser um adolescente influenciado, eu
não precisava mais ser influenciado. Eu comecei a influenciar. Como? Nas minhas atitudes. Das atitudes que eu ia tomando ali na escola durante o dia a dia, na volta, no meu portar, no meu falar. Não que eu virei um robô, mas que eu já era diferente. E isso não tem como mais o adolescente fugir, né? Porque ele quer falar de Deus. Quando a pessoa conhece a Deus, o que ela tem é tão grande que ela quer falar. Então você, adolescente, busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus. Nesse domingo, dia 25, a gente vai ter no nosso encontro o momento da busca ao Espírito Santo. Vamos ter o momento em que você vai poder subir aos céus com a sua entrega, dizendo, meu Deus, eu estou aqui, eu não posso sair daqui sem a tua presença. Nós vamos responder mais uma pergunta, daqui a pouquinho a gente vai concluir com o Jean. Vamos prestar atenção que a pergunta desse adolescente pode ser a sua dúvida também. Meu nome é Gabriela, eu sou de Mato Grosso do Sul e eu tenho uma amiga que tem sofrido bastante, mas ela não gosta da igreja e os pais também não permitem que ela vá. Como que eu posso fazer para ajudá-la? Olá, Tim. Então, respondendo a sua pergunta, você falou que conhece uma pessoa que está sofrendo, essa pessoa não gosta da igreja e os seus familiares não deixam também essa pessoa ir para a igreja. O que é que acontece? Acredito eu que você já convidou essa pessoa várias vezes e todas as tentativas foram frustradas. Mas o que é que acontece? Você tem que mudar a sua estratégia. Está escrito lá em 2 Coríntios 10, versículo 4, que as nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus a ponto de destruir fortalezas. Então, você deve usar as armas que Deus nos ensinou. Quais são? O jejum, a oração. E assim, você fazendo, Deus vai te dar êxito. Deus vai fazer com que você venha ganhar essa alma para Ele. Então, essa pessoa está sofrendo, então ela está sendo vítima de um mal. O mal vai tentar de todas as formas prender essa pessoa nesse sofrimento. Então, quando a pessoa está sofrendo, geralmente ela está sendo vítima de um mal. Então, o mal, muitas das vezes, cega o entendimento da pessoa para que a pessoa não venha procurar ajuda, para que a pessoa pense que não tem mais jeito. Mas quando você começar a orar, quando você começar a jejuar por essa pessoa, Deus vai iluminar essa pessoa, abrir o entendimento dela e assim ela vai cair a ficha de que realmente ela precisa de ajuda, que ela precisa de Deus, e aí você vai acompanhar essa pessoa e vai ganhar essa alma para Jesus, tá bom? Então continue, não desista dessa alma, né? Se aproxime dela, continue sendo amigo dela, dê um bom testemunho para que ela venha também ver Deus na sua vida e use essas armas que acabamos de ensinar para você e nós temos a certeza que você vai conseguir ter êxito. Deus abençoe. Até a próxima. É isso aí. E eu quero acrescentar o seguinte, você já é a igreja. Aonde você estiver, adolescente do FTU, você já é o FTU ali para aqueles amigos. Eles ainda não veem a igreja física, mas você já é a igreja lá perante eles. Por isso é importante você não julgar, você saber ouvir, você ser um bom amigo. Porque no FTU a gente aprende coisas boas, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a ser amigo de verdade, a ser humilde, a compartilhar. A gente sempre procura trazer para o FTU um ambiente saudável que o adolescente ele se sinta à vontade de ser verdadeiro. Se ele levar isso para a escola, poxa, vai revolucionar na escola. Sim. E na escola, você pondo em prática aquilo que você aprende no FTU, você já chama atenção. Olha, aquele adolescente ali é diferente. Eu lembro que uma certa vez tem uma professora minha, depois que eu já tinha recebido o Espírito Santo, já tinha mudado as minhas atitudes, ela falou, nossa, Gia, você é diferente dos demais. Mas por quê? Olha, porque eu sou fiel a Deus. Eu encontrei na Igreja Universal. A Igreja Universal, né, sim, lá no FTU tem um grupo de adolescentes, inclusive se a senhora quiser levar a filha da senhora, e ali já vai criando um diferencial. Pois é, olha só. Isso porque ele era filho de pastor da Universal, hein? A professora não sabia. Claro, ninguém sai por aí falando. A pessoa fala que é corintiano, não tá nem aí. Tá nem aí se o time tá lá perto do rebaixamento, tá nem aí. Eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou do Flamengo. Isso aí ela assume. Mas a fé, ele tem uma vergonha de assumir a fé, sendo que a gente é livre também. Boa educação cabe em qualquer lugar. Respeito cabe em todos os lugares.
né? Você ser humilde cabe em qualquer lugar. São frutos que demonstram que nós somos a igreja de Jesus. Eu sempre falo aqui para os meninos do FTU, você que é educado, você já está lá nas alturas, você já faz toda a diferença. Porque hoje é difícil encontrar gente educada, viu? Que complicação. As pessoas vão perdendo o senso do comum, né? As pessoas não sabem mais respeitar o alheio, já não sabem mais respeitar o próximo. O nosso padrão vem da palavra de Deus. O nosso padrão, ele é o padrão de Deus. Não é que nós somos religiosos. Nós temos a palavra de Deus como a nossa referência. Então leia a palavra de Deus, busque. Não precisa ler demais, basta você ler um versículo, né? Eu abro aqui a palavra de Deus, eu não preciso ler vários versículos. Eu abri aqui aleatório numa página que está dobrada, Evangelho de João, capítulo 8. Diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que forte. Então a luz do mundo, adolescente fala que eu fui atrás do brilho do mundo. Mas a luz do mundo é Jesus. A luz do mundo é Jesus, não é a diversão, não é a distração. E lá nos ambientes que às vezes o adolescente vai, é onde tem violência, onde tem vício, onde tem todo tipo de destruição. Deus, ele quer te dar o melhor. Mas para isso você tem que reconhecer que você precisa dele. Agora, você, cheio do Espírito Santo, veio o chamado, como é que foi que você veio para o altar? Como eu tinha falado, eu tinha aquela visão que pastor era sofredor. Torcedor do Corinthians. Mas depois veio a mudança. Eu lembro que após receber o Espírito Santo veio aquele amor pelas almas, aquela vontade de falar para todo mundo. Inclusive, quando eu voltei para a escola, a primeira coisa que eu falei foi me assumir. Eu sou filho de pastor da Igreja Universal, eu sou de Jesus. Seu pai já não era caminhoneiro mais agora. Porque a professora sempre se apresenta e tal. Eu gosto de futebol, eu gosto daquilo. Você era torcedor do Goiás ou do Atlético? Eu sou atleticano. Ai, meu Deus. Último do Brasileirão, mas tudo bem, vai lá. Tá bom. E quando chegou minha vez de falar na escola, me apresentar, eu sou o Jean, sou filho de pastor da Igreja Universal. Já me assumi ali, pensando de qualquer coisa, estou aí. Torcedor do Dragão. E foi já um diferencial, né? Porque antes eu me escondia, entendeu? Falasse de Bíblia, eu olhava para outro canto já. E agora, de início, na lata, toma. Não, e tem que dar o testemunho mesmo. Porque o pessoal viu você pisar na bola, viu você fazer um monte de coisa errada, viu você envergonhar a Deus. Agora, dê bom testemunho, tenha coragem. Nós teremos nesse final de semana o encontro à missão. Tá preparado para a missão? Tá preparada, tia Paty? Sempre. Vai ter gincana, vai ter competição, mas vai ter uma missão também. Nesse final de semana nós teremos o encontro à missão. Qual será a missão que vão te dar, hein? Qual será a missão que você vai assumir? Qual será a missão que vai ser colocada nas tuas mãos? Não deixe de estar com a gente em todo o Brasil nesse final de semana. O Jean, adolescente, amadureceu, porque o Espírito Santo te amadureceu, fez você ter outra mentalidade. Sim. Quando mudou essa mentalidade, né, de o pastor é sofredor, o pastor não tem felicidade, eu vi tanto que o pastor é privilegiado. Porque muitos queriam, inclusive eu, quando eu voltei para a escola, eu já estava pensando em igreja. Eu quero ir para a FTU, eu quero ir para a igreja. E eu, meu pai está lá na igreja o dia inteiro. Meu pai, ele pode ajudar as pessoas. Meu pai, ele às vezes não viaja, ele não tira umas férias, mas ele tá ali, fazendo a melhor coisa que tem, a vontade de Deus. Todo dia ele vai pro paraíso. Exatamente. Todo dia ele tá no paraíso, todo dia ele tá no reino dos céus. E agora você tá de pastor há quanto tempo? Tô há 2 meses. 2 meses. Como pastor. Graças a Deus. E Deus te abençoou, te trouxe pro templo de Salomão. Olha só, a gente não imagina, né? Quando falou, você vai pro templo de Salomão. Quem? Eu? Mas estamos aí. Mas o mais importante, pastor, é estar no centro da vontade de Deus. Quando lá atrás, no meu batismo do Espírito Santo, eu me coloquei no centro da vontade de Deus, eu não sabia que 4 anos depois já tá no templo de Salomão de pastor. Mas eu sabia, aonde Deus me mandar, aonde eu for, eu vou estar no centro da vontade de Deus. E a vontade dele é inigualável, insuperável, né? Sim. Ele causa na gente esse até constrangimento de tão grande que é o amor e o cuidado dele. Saber de onde ele tirou a gente. Eu, que me espelhava em malandro, hoje sou
Transformado. Inclusive, peraí, deixa eu dar um recadinho aqui. Você que é filho de pastor, que está me escutando aí de qualquer lugar do planeta, presta atenção, o FTU. O seu pai e a sua mãe também, claro, que a gente está junto no altar, na mesma missão. Nós temos o privilégio de ser, nessa terra, as pessoas que têm a responsabilidade mais importante do mundo, que é de ganhar almas. Ninguém. Eu cuidava de dente. O que é um dente diante de uma alma? Nada. Por isso que troco a qualquer momento. Essa vida nesse mundo aqui é passageira, mas seu pai e sua mãe estão aí trabalhando para o que é eterno. Estão dando a vida pela eternidade de outras pessoas também. Filho de obreiros, às vezes tem vergonha ou quer ser rebelde. Poxa, seu pai e sua mãe ganha almas, leva pessoas que não têm nenhuma esperança a Deus. Olha como Deus tem dado a vocês um alto privilégio de falar dele, de ser a luz deste mundo. E você, adolescente, pode também falar para Deus: meu Deus, me usa. Eis-me aqui, conta comigo. Deus vai te usar na sua escola, com seus amigos, na sua vizinhança, até dentro do FTU, para você ali ajudar outro adolescente a chegar até Deus. Por isso, eu convido você a fazer uma oração sincera com Deus, em dizer: eis-me aqui. Mas tem que ser você e Deus. Eu tinha 13, 14 anos, eu já queria ser pastor. Mas eu não me entregava a Deus. Eu achava bonito, eu admirava, mas eu não queria a entrega, eu queria fazer do meu jeito. Então, enquanto você não se definir que é do jeito de Deus, você vai ficar só no desejo, vai ficar só na vontade. Só tem um jeito, é o jeito de Deus, que é o jeito certo. Qualquer outro jeito vai dar errado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que entrar de corpo, alma e espírito na palavra de Deus para ele mudar a sua vida. O Jean hoje está aqui contando a história dele, poderia ser você. Talvez você quer ser famoso no TikTok. Você quer ser famoso fazendo idiotice na internet. Colocando seu corpo à exposição, fazendo um monte de coisas idiotas. Desculpa a palavra, mas é isso que são. A pessoa faz qualquer coisa para ganhar curtidas e ganhar dinheiro e ganhar atenção, e você fica se espelhando, você fica olhando esses influencers hoje que estão ostentando na internet e tal, você fala: poxa, eu queria ser assim. Você deveria querer ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, para que você possa prevalecer todos os dias até a eternidade, tá bom? Eu quero agradecer a sua vinda, Jean. Tem um conselho para esse adolescente que está também fingindo ser o fortão, fingindo ser alguém que ele não é lá na escola? Olha, esse personagem não é bacana, porque você não é feliz, você sabe quando você chega em casa, você sente um vazio, mas quando você se entrega para Deus de verdade, quando você tira esse fardo, porque é um fardo, pastor, quando eu via um colega de escola passando em frente à igreja, eu estava dentro da igreja, eu queria fugir. Entrar debaixo do banco. Eu vou pro banheiro, eu vou fugir, porque era um peso, pastor. Vivia na mentira. Vivia na mentira. E às vezes tem colega seu que está lá na biqueira. Tem colega seu que está lá fazendo coisas estúpidas na internet. E ele é mais sincero que você, que vem no FTU e não assume a fé. Porque aquele lá que era o valentão na escola, não sei o que, ele era mais sincero que você. Porque ele era ele mesmo. Exatamente. Quando a gente tira esse peso, quando a gente se entrega para Deus, a gente se torna luz, né? A gente se torna luz. Quantas vezes, somente pelo meu agir, pelo meu falar, as pessoas já queriam se abrir comigo na escola. Pessoas depressivas, pessoas que precisavam de ajuda, até mesmo professores. Já teve situação de professores mais velhos que eu, me dando aula, parar a aula e vir conversar comigo. É, porque eles viram a luz em você. E claro, a luz é para ser colocada sobre a mesa, para brilhar todo o ambiente, para mudar todo o ambiente. Nesse final de semana nós teremos o encontro A Missão. Qual é a sua missão? Como será esse encontro? Você vai saber nesse final de semana no FTU em todo o Brasil, tá bom? A gente vai chegando ao final de mais um episódio, mas semana que vem tem mais. É isso aí. Tem um versículo aqui que eu tô me lembrando, o Jean tá falando, eu tava aqui me lembrando, tem um versículo que fala, né, que a luz veio ao mundo, só que amaram mais as trevas que a luz.
Então você sempre tem a escolha. E quando o bem entra em você, quando você nasce de Deus, é porque o bem entrou. E aí as trevas vão embora e você se torna uma nova pessoa, um novo adolescente. Aliás, essa é a condenação. Essa é a condenação. Leia lá João 3:16, todo mundo conhece. Mas leia o 17, leia o 18. Veja o que vem a seguir. O versículo mais famoso da Bíblia, o versículo mais conhecido de João 3,16, leia os versículos seguintes. Você vai ver qual é a maior condenação. Você está aí achando que a maior condenação, às vezes, é para aquela pessoa que está lá no crime, cometendo coisas horríveis contra a sociedade. A maior condenação, ela vai vir e você vai entender. Leia João 3, a partir dos versículos 16 adiante, você vai entender. Mas muitos têm rejeitado a luz, estando na luz, estando na igreja. Brinca com Deus não, tá bom? Fica o nosso alerta. Jean, Deus te abençoe, siga nessa fé, na obediência, servindo a Deus, sendo luz, que Deus vai te usar muito. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Agradeço ao FTU, porque através dos conselhos, através dos conselheiros, hoje eu estou aqui. O papel do FTU é trazer o adolescente para a palavra de Deus. Daqui a pouco você está cuidando do FTU também. Daqui a pouco. Tem que casar primeiro, tem que comer muita farinha, tem que comer muito feijão ainda. Muita pequi. Muita pamonha. Muito pequi, muita pamonha. Pamonha. Nesse friozinho aí vai bem. Vamos parar por aqui que o assunto já está desviando. Gente, um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.